quê? Eu não acho que o Atlético foi prejudicado no jogo de hoje. Eu acho que o Cuca cometeu erros que ele não vinha cometendo. O Cuca, e o Caixa falou disso antes do jogo, o Cuca ganhou muitos jogos nesse ano com mexidas no intervalo. O Atlético ganhou muitos jogos no segundo tempo, por conta das boas mexidas do Cuca. Hoje não foi. Hoje o treinador do Atlético não foi tão bem. Assim como acontece com o jogador, assim como aconteceu, sabe com quem? Com o Hulk. O Hulk hoje não fez um bom jogo. E quando todo mundo imaginava que ele estava reclamando com o Daronco por causa de falta, e não foi nada disso. Porque não teve falta nele que o Daronco deixou de dar. Foi por causa da cera do Flamengo, cera que todo time faz no Brasil. O Atlético já fez essa cera, o Everson cai e fica no chão também. No Palmeiras é assim, no Flamengo é assim, no Grêmio, no Corinthians, no Bahia, no Atlético Paranaense, em todos. Na primeira divisão, na segunda divisão, na terceira divisão, na Copa Libertadores, na Sul-Americana, em todos os campeonatos. Aliás, não é no Brasil, é na América do Sul. Isso é cultural. E o Atlético está reclamando porque foi o derrotado da vez. Porque poderia ser o Flamengo reclamando da cera do Everson se o Atlético tivesse vencido, como já aconteceu outras vezes. Eu sei que o torcedor às vezes não quer ouvir isso, mas é porque ele precisa ouvir. Não dá para falar sempre o que quer. Então, e o Wellington Campos falou também de um nó tático do Renato Gaúcho. Discordo também. É o Edu contra hoje. Na minha opinião, não teve nenhum nó tático. Edu, eu acho que o jogo foi muito mal jogado. Foi mal jogado. Ô Cirilo, até os 25 minutos do primeiro tempo, quando saiu o gol do Flamengo, a gente não tinha finalização nenhuma no jogo. Era uma partida de intermediária a intermediária. O Atlético não forçando, porque tinha um empate, que para ele era muito bom, e o Flamengo não conseguindo forçar, não conseguindo finalizar. Em um lance, que tivemos uma bola invertida do volante para a ponta, que falhou o sistema defensivo do Atlético em posicionamento. Primeiro lá na esquerda e depois com o Guga dentro da área. Então foram duas falhas de posicionamento do Arana na esquerda e de posicionamento do Guga na direita. O Flamengo aproveitou, fez 1-0. Depois disso, o Flamengo parou de jogar, o Atlético controlou o jogo, mas não conseguiu criar. O Flamengo se fechou bem. E o Atlético, as suas individualidades também não funcionaram. O adversário fechou bem, individualmente. O Hulk não estava mal. O Mário Henrique falou isso durante muito tempo. De o Hulk não está fazendo um bom jogo, errando muitos passes. E foi o que aconteceu. O narrador teve a percepção correta daquilo que estava acontecendo. E aí vieram as alterações do Cuca. E aí eu chego nos que eu acho que são equívocos do treinador. Hoje o Cuca não foi bem. Eu não gosto, já falei isso em jogos do Atlético, já falei isso em jogos do Cruzeiro. As 5 alterações são espetaculares. Mas quando você mexe muitos de uma vez, você desorganiza seu time. E para ele reorganizar, demora um certo tempo. E o Atlético demorou para se reorganizar e depois não conseguiu. Acho que nisso o Cuca pecou. E perdeu o setor que é o coração de um time num jogo, que é o meio de campo. Obrigou o Jair a jogar como um volante, tanto que foi o melhor em campo, desarmou muito. O Alan participando muito da saída, em momentos do jogo, jogando quase como um terceiro zagueiro, quando o Zarate virou ala. E aí depois o Cuca corrige, colocando o Mariano. Ok, é uma pergunta, por que voltou com o Zarate e não com o Mariano? É físico do Mariano ou você, Cuca, acha que errou na alteração do intervalo? E depois, por que tantas mudanças de uma só vez? Afobou, né, Edu? Você não acha, Cuca, que você desorganizou um pouco o time? Você não desorganizou um pouco o time enquanto fez essas alterações? Eu acho que são perguntas válidas e que o técnico do Atlético tem todo o gabarito, a competência para responder, para se explicar e até para nos convencer com essas alterações que foram feitas. Mas o fato, Cirilo, é que você acabou de falar, o jogo das duas melhores equipes do Brasil não foi um grande jogo. Acho que com muito respeito de uma para com a outra, tá? E se eu sou treinador, eu também teria muito respeito. O Flamengo vive um momento ruim e ele precisava dessa vitória e conseguiu essa vitória. O Atlético vive um momento espetacular, mas precisava dessa vitória para chancelar um favoritismo e uma aproximação muito grande do título. Perdeu. Por isso vai perder o campeonato? Não. O Atlético ainda tem 10 pontos de vantagem e o Flamengo ainda pode tirar 6 desses pontos com jogos a menos. Mas jogo a menos não é jogo ganho. O jogo a menos precisa ser jogado.
O Flamengo precisa ir a Porto Alegre e vencer o Grêmio, ir a Curitiba e vencer o Atlético Paranaense. E esse jogo contra o Atlético é o próximo, viu, Edu? Dia 2, terça-feira. E o Atlético estará jogando contra o Grêmio no Mineirão, que é um jogo atrasado do Galo. Enfim, jogo atrasado não é jogo ganho. Há muito campeonato pela frente. O Flamengo precisa fazer um campeonato melhor que o do Atlético até o final para ser campeão. E o Atlético precisa seguir fazendo o mesmo campeonato que faz até aqui para ser o campeão. Hoje foi uma noite em que o Hulk não foi bem, em que o Cuca não foi bem, em que o sistema defensivo tão criticado do Flamengo funcionou. E que num lance de erro de posicionamento defensivo do Atlético, que é uma defesa muito elogiada, o Flamengo fez 1-0. E eu repito, Cirilo, são duas grandes equipes. O Atlético perdeu para o time que está na final da Libertadores, que foi campeão da Libertadores em 2019, é o atual bicampeão brasileiro, é o time mais badalado do Brasil. Normal. E se o Atlético tivesse vencido, seria normal para o Flamengo também. A normal para o Flamengo é não ganhar do Cuiabá no Maracanã, é ser eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. A normal para o Atlético foi cair para o Palmeiras numa Libertadores? Não, não foi anormal. O Palmeiras é o atual campeão, mas o Atlético não foi bem no confronto. A normal para o Atlético é tropeçar com a Chapecoense 2 vezes no mesmo campeonato. É perder para o Atlético Goianiense em Goiânia. Então, eu não estou aqui para falar o que o torcedor quer ouvir, mas é a minha percepção. E a minha percepção foi essa. O resultado foi justo? Foi, porque o Flamengo fez o que o Galo não conseguiu. O gol. O Atlético foi ligeiramente superior no jogo? Foi, mas foi incompetente, errou no momento capital.